Bom, então, dando sequência, como vocês puderam acompanhar, de uma maneira bem sintética, né, como funciona o observatório, qual o papel, a função do observatório. E ali ele apresentou dados desatualizados, porque esse vídeo é de 2012, né, só para ter uma dimensão. Ao longo de 2013, evoluiu o número de observatórios, nós somos mais de 80. Salvo engano, aqui no estado de São Paulo, somos em torno de 10 observatórios sociais já, em negociação com outras cidades também, e inclusive nós temos, entre aspas, o aval do Observatório Social do Brasil para sermos um disseminador do ideal do observatório e de repente até nos tornarmos um observatório regional aqui da região, tanto de Sorocaba como de Dayatuba, Jundiaí, Campinas, enfim. Bom, isto posto, vamos já entrar no segundo momento da nossa reunião de hoje. Vamos começar a ler o estatuto, tá? E, bom, a gente vai lendo, é um estatuto, como eu tinha falado, padrão, a gente não tem como alterá-lo significativamente, mas a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, peço que levante a mão e sintam-se à vontade de falar conosco, tá? Boa noite, eu sou o Romualdo e eu vou começar a leitura aqui do Estatuto do Observatório. Estatutos do Observatório Social de Tudo. Capítulo 1. Denominação, sede, órgão e duração. Artigo 1º. O Observatório Social de Tudo, podendo ser doravante chamado simplesmente OS, é pessoa jurídica de direito privado, em forma de associação, de fins não econômicos, com sede e fórum na cidade de Itu, São Paulo. Cito a Rua das Margaridas, número 155, bairro Jardim das Rosas, CEP 13.309.500, regido pelo presente estatuto, pela Lei nº 9.790/99 e pelas disposições legais aplicáveis, podendo se configurar como uma organização da sociedade civil de interesse público ou cívico, com prazo de duração indeterminado. Capítulo 2. Objeto e finalidades. Artigo 2. O OS tem como objetivos gerais: 1. Atuar como organismo de apoio à comunidade para pesquisa, análise e divulgação de informações sobre o comportamento de entidades e órgãos públicos com relação à aplicação dos recursos, ao comportamento ético de seus funcionários e dirigentes, aos resultados gerados e à qualidade dos serviços prestados. 2. Congregar localmente representantes da sociedade civil organizada, executivos e profissionais liberais de todas as categorias, sem vinculação político-partidária, disposto a contribuir no processo de difusão do conceito de cidadania fiscal, servindo a seu grupo profissional e à sociedade em geral. 3. Possibilitar o exercício do direito de influenciar as políticas públicas que afetam a comunidade, conforme este está assegurado pelo artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Todo poder emana do povo. 4. Incentivar e contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de membros da comunidade e de profissionais ligados a áreas de interesse do OS, através de cursos, seminários, palestras, debates, grupos de estudos, entre outras atividades. 5. Incentivar e promover eventos artísticos e culturais que possam contribuir para a criação da cultura da cidadania fiscal e popularização das ferramentas de participação
dos cidadãos na avaliação e monitoramento da gestão dos recursos públicos. 6. Contribuir diretamente para que haja maior transparência na gestão dos recursos públicos, de acordo com o previsto no artigo 5º, incisos 7 e 27. 14 e 24, perdão. No artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. Estimular a participação da sociedade civil organizada no processo de avaliação da gestão dos recursos públicos, visando defender e reivindicar a austeridade necessária na sua aplicação, dentro de princípios éticos com vistas à paz e à justiça social. 8. Incentivar e promover o voluntariado nas ações educativas e operacionais em favor dos direitos do cidadão e contra a corrupção. 9. Realizar e divulgar estudos relativos a atividades governamentais e empresariais de interesse da comunidade. 10. Participar da rede do Observatório Social do Brasil, OSB, de controle social, como forma de facilitar o cumprimento das ações locais de educação fiscal e controle dos gastos públicos. 11. Reverter o quadro de desconhecimento por parte de indivíduos, empresas e entidades de mecanismos capazes de possibilitar o exercício da cidadania fiscal e o controle da qualidade na aplicação dos recursos públicos. 12. Apresentar propostas para o desenvolvimento de projetos, atividades, estudos que contemplem a promoção de mudanças fundamentais e essenciais no processo de gestão dos recursos públicos, principalmente nas áreas de saúde, educação, recursos humanos, licitações, gasto do poder legislativo e assistência social. Realizar e divulgar estudos relativos a atividades governamentais e empresariais de interesse da comunidade. Parágrafo 1º. Entende-se por cidadania fiscal a capacidade de entendimento da importância social dos tributos e a necessidade do controle social dos gastos públicos. Parágrafo 2º. A atuação do OS se dará através de padrões previamente estabelecidos e oferecidos pela rede OSD de controle social, a qual o OS deverá filiar-se. Artigo 3º. Para alcance dos seus objetivos, o OS poderá firmar convênios, contratos, termos de parceria, termos de cooperação e articular-se pela forma conveniente com órgãos ou entidades públicas e privadas, empresas nacionais e estrangeiras, bem como participar de comissões e conselhos municipais, estaduais e federais, e compor câmaras setoriais ou técnicas. Bom, pessoal, só por uma questão de ordem, vou pedir para a Tarsila passar essa presença, para vocês já irem ensinando ao longo da explanação, ok? Senão a gente vai, se deixar para o final, vai acabar prolongando muito em termos de horário. Bom, capítulo 3, dos associados. Artigo 4º. O direito de participar como associado do OAS é concedido a entidades de classe, organizações sociais ou de representação comunitária, empresas e instituições públicas, através de cidadãos que as integrem e por elas nomeados que venham a contribuir para a consecução da missão do Observatório. Parágrafo único. O ingresso de pessoas físicas ou jurídicas como associados deverá ser feito através de manifestação formal das interessadas, na qual conste concordância plena com as condições estabelecidas no presente estatuto e regimento interno do Observatório Social. Então, nós temos duas categorias de geral e associados, né? Tanto pode ser
quadro de associados, distribuídos nas seguintes categorias: associado fundador, associado efetivo, associado contribuinte, associado institucional e associado mantenedor, associado profissional e também associado voluntário. Artigo 6º. É associado fundador, pessoa física ou jurídica, presente na Assembleia de Constituição ou que venha associar-se no prazo máximo de 30 dias corridos após a Assembleia de Constituição. É associado contribuinte, pessoa física ou jurídica, que venha associar sua adesão e seja aprovada pelo Conselho de Administração. É associado efetivo ou associado contribuinte, pessoa física ou jurídica, que tenha participado das atividades do Observatório Social por prazo não inferior a 2 anos consecutivos, sem faltas ou sanções administrativas, e que tenha prestado relevantes serviços à OS, o qual poderá ser convidado pelo Conselho de Administração a compor a categoria. Na categoria de associado institucional, podem ser incluídas todas as entidades do terceiro setor, universidades, faculdades, escolas técnicas, entidades de classe e setor governamental, que venham a formar parcerias ou trabalhos em conjunto, estando isentas do pagamento de anuidades. Artigo 10. O associado mantenedor é pessoa jurídica que patrocina as atividades da associação de forma constante ou periódica. Artigo 11. O associado profissional é pessoa física, profissional de diversos segmentos, que venha a trabalhar nos programas desenvolvidos pela entidade ou que venha a manter interface com as atividades e objetivos da associação, estando isento do pagamento de anuidades. Artigo 12. O associado voluntário é pessoa física que venha a participar das atividades de forma espontânea, estando isento do pagamento de anuidades. Artigo 13º. Uma pessoa não poderá pertencer a mais de uma categoria de associado. Parágrafo único. É facultado ao Conselho de Administração do Observatório Social a criação a qualquer tempo de outras categorias de associados, regulamentadas em futura alteração do presente estatuto, após deliberação em Assembleia Geral. Capítulo 4. Da admissão, suspensão, exclusão ou demissão. Artigo 14. Para admissão, o associado deverá preencher uma ficha cadastral, a qual será analisada pelo Conselho de Administração, e uma vez aprovada, o novo associado será informado do seu número de matrícula e categoria que pertence. Artigo 15. O convite para efetivar o associado contribuinte será em forma de avaliação pelo Conselho de Administração, após ser cumprido o prazo de 3 anos de associado contribuinte, atendendo às normas desse estatuto e do regimento interno do OS. Artigo 16. Quando o associado infringir o presente estatuto ou venha exercer atividades que comprometam a ética, a moral ou o aspecto financeiro do OS, o mesmo será passível de sanções da seguinte forma: a advertência por escrito, suspensão dos seus direitos por tempo determinado ou exclusão do quadro de associados. A advertência por escrito será elaborada pelo Conselho de Administração com aviso de recebimento, informando o motivo. Artigo 18. Perdurando o fato que provocou a advertência, o associado terá seus direitos suspensos temporariamente por determinação do Conselho de Administração. Artigo 19. E na hipótese de cometimento de outras transgressões no período de 12 meses corridos, o Conselho de Administração solicitará a instauração pela Assembleia Geral Extraordinária do processo de exclusão do associado. Artigo 20. Instaurado o processo de exclusão, será assegurado ao associado o exercício do direito de defesa perante a Assembleia Geral. Artigo 21. O associado excluído poderá retornar ao quadro de associados após 3 anos de afastamento. Artigo 22. Para demissão ou desvinculação espontânea, basta ao associado encaminhar a solicitação do seu afastamento temporário ou definitivo através de correspondência dirigida à Secretaria do OS. Capítulo 5. Dos direitos
Artigo 23. São direitos do associado: frequentar a sede do Observatório Social, usufruir dos serviços oferecidos pelo Observatório Social, participar das assembleias, manifestar-se sobre os atos e decisões e atividades do OS, aos associados fundadores e efetivos o direito de votar e ser votado, submetendo-se ao processo eletivo nos termos previstos neste Estatuto e no regimento interno. Artigo 24. São deveres do associado: primeiro, acatar as decisões das assembleias; segundo, atender os objetivos do OS; terceiro, zelar pelo nome do OS; quarto, participar das atividades do OS; quinto, contribuir na apresentação das propostas, projetos e programas; sexto, pagar anuidades segundo sua categoria; sétimo, manter em dia o pagamento das contribuições e serviços utilizados; oitavo, não estar afiliado a partidos políticos. Capítulo 6. Estrutura organizacional. Artigo 25. A estrutura organizacional do OS é constituída por associados na forma deste Estatuto, denominados conselheiros, e que compõem os diversos órgãos administrativos. Artigo 26. São órgãos do OS: a. deliberativos, que compõem: 1. Assembleia Geral; 2. Conselho de Administração; 3. Conselho Fiscal. B. Executivo. 1. Secretaria Executiva. 2. Departamentos. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração poderá criar outros órgãos de apoio ou de caráter executivo como núcleos, comissões, secretarias, departamentos, de acordo com a necessidade de estruturação das atividades do OS. Parágrafo 2º. Outros órgãos que venham a ser criados pelo Conselho de Administração, na forma do parágrafo acima, deverão ter sua forma de atuação disciplinada pelo regimento interno. Artigo 27. Os conselheiros serão admitidos conforme cada categoria de associado, na forma deste Estatuto. Parágrafo 1º. Os associados e os membros integrantes dos órgãos administrativos não respondem solidária nem subsidiariamente pelos ônus financeiros e obrigações regularmente assumidas pelo OS, salvo quando agirem comprovadamente com culpa ou dolo, no termos da lei. Parágrafo 2º. É vedada a distribuição de lucros, superávites, bonificações, remunerações e quaisquer outras vantagens aos conselheiros, pelo exercício de suas funções. Artigo 28. Os conselheiros dos órgãos administrativos podem pedir a renúncia a qualquer tempo, mediante pedido por escrito e protocolado, não implicando a renúncia em exclusão das obrigações assumidas pelo conselheiro ou a responsabilidade pelos atos praticados no seu cargo. Capítulo 7. Assembleia Geral. Artigo 29. A Assembleia Geral é o órgão máximo do OS, soberana em suas decisões, dela participando os associados do uso de seus direitos. Artigo 30. A Assembleia Geral Ordinária reúne-se ordinariamente, uma vez por ano, no primeiro trimestre, em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos conselheiros e dos associados, e, em segunda convocação, 30 minutos depois,
2. Com qualquer número de conselheiros, deliberando por maioria simples dos votos. Parágrafo 1º. A convocação da Assembleia Geral Ordinária é feita pelo presidente do Conselho de Administração do OS, publicada em edital em jornal de grande circulação com pelo menos 10 dias de antecedência e no máximo 30 dias da data da sua realização. Parágrafo 2º. O edital de convocação deverá conter data, horário, local, endereço completo e pauta. Parágrafo 3º. Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas: a. pelo Conselho de Administração, b. pelo Conselho Fiscal, c. por 1/5 de associados em pleno gozo dos seus direitos. Artigo 31. Compete à Assembleia Geral Ordinária: primeiro, apreciar o relatório de atividades e de operações financeiras do Conselho de Administração relativo ao exercício fim, após parecer do Conselho Fiscal. Segundo, apreciar e julgar o plano de atividades e a previsão orçamentária anual, apresentados pelo Conselho de Administração. Terceiro, eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, quando convocado especialmente para tal fim e no prazo previsto neste Estatuto. Artigo 34. Compete à Assembleia Geral Extraordinária: primeiro, aprovar a alteração do Estatuto proposta pelo Conselho de Administração do OS. Segundo, deliberar sobre a exclusão de associados. Terceiro, destituir os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal quando comprovada a administração fraudulenta. Quarto, deliberar sobre a dissolução do OS, proposta pelo Conselho de Administração. Quinto, deliberar sobre qualquer matéria de interesse social ou do observatório para a qual tenha sido convocado. Parágrafo 1º. Para as deliberações a que se refere os incisos 1 e 3, é exigido que o fórum concorde com 2/3 dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria dos associados, ou com menos de 1/3 nas convocações seguintes. Bom, pessoal, estou vendo que está todo mundo concentrado. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa que vocês identifiquem necessidade de alteração, por favor, tá? É só levantar a mão e vamos conversar. Com licença, esse último parágrafo não entendi bem. 1/3 das convocações seguintes. Não entendi. Pode esclarecer esse aspecto? Então vamos só retomar ao tema que ele se refere, tá? Então a gente está falando das competências da Assembleia Geral Extraordinária. Isso. Então, quais são os assuntos que podem vir no qual pode ser convocado uma Assembleia Geral Extraordinária? Alteração do Estatuto, certo? Deliberação sobre exclusão de associado, destituir os membros do Conselho de Administração ou Fiscal, deliberar sobre a dissolução do Observatório Social e deliberar sobre qualquer matéria de interesse social ou observatório para a qual tenha sido convocado, tá? Então, para o primeiro relacionado aos itens 1 e 3, então o item 1 é aprovar a alteração do Estatuto, item 3, destituir os membros do Conselho de Administração e Fiscal, certo? Então, para esses casos, né, é exigido que o voto concorde de 2/3 dos presentes na Assembleia, que foi especialmente convocada para este fim. Então, se a Assembleia Extraordinária foi convocada para aprovação de alteração do Estatuto ou destituição dos membros do Conselho de Administração ou Fiscal, o mínimo de voto necessário para qualquer uma dessas duas situações é 2/3. Obrigado. Capítulo 8º,
Conselho de Administração. Artigo 33. O Conselho de Administração é o órgão deliberativo e executivo do OS, composto por 6 membros assim distribuídos: presidente, vice-presidente para assuntos administrativo-financeiros, vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças, vice-presidente para assuntos de produtos e metodologia, vice-presidente para assuntos de educação fiscal e cidadania e vice-presidente para assuntos de controle social. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Administração terão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Artigo 34. O Conselho de Administração reunir-se-á mensalmente para avaliação das atividades do OS, aprovar planos de ação e os balancetes mensais do Observatório e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do seu presidente ou maioria simples dos seus membros, consignando-se em ata suas decisões. Artigo 35. Compete ao Conselho de Administração administrar o OS, desenvolvendo projetos e programas oferecidos pela rede OSB de cidadania. Rede OSB é a rede do Observatório Social do Brasil. Definir sua forma de organização e funcionamento, elaborar o regimento interno e o relatório anual de suas atividades, propor alterações do presente estatuto, criar outros órgãos de apoio e de caráter executivo, constituir a Secretaria Executiva, controlar a rede de funcionários, propor a criação de outras categorias de associados, decidir sobre a admissão e desligamento dos associados, propor a concessão de títulos beneméritos a pessoas que tenham prestado relevante serviço ao Observatório, quer seja por atividade voluntária, quer por doações e contribuições. Realizará a prestação de contas e o balanço de cada exercício, bem como a proposta orçamentária para o exercício subsequente, para que sejam submetidos à apreciação do Conselho Fiscal, bem como à Assembleia Geral. Parágrafo único. A formação do quadro funcional do OS, contratação e demissão de funcionários permanentes ou temporários, definição de cargos e salários, criação de normas administrativas gerais, são também atribuições do Conselho de Administração regulamentadas pelo regimento interno. Artigo 36. O Conselho de Administração poderá, a seu critério, convidar os associados a compor grupos de trabalho independentes da estrutura administrativa para desenvolver atividades como serviço de voluntariado, realização de eventos, congressos, seminários e feiras, grupos de estudo e pesquisas, demais atividades de interesse dos associados que não firam os objetivos do Observatório Social. Compete ao presidente do Conselho de Administração representar o Observatório ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em suas relações com a administração pública e qualquer terceiro, praticando todos os atos referentes à realização de seus fins e à defesa e proteção dos direitos e interesses do OS. 2. Presidir as reuniões do Conselho de Administração. 3. Em conjunto com o vice-presidente para assuntos administrativos financeiros, assinar os contratos e constituir procuradores adjúdicia e adnegotia, especificando os poderes dos respectivos instrumentos, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, assinando cheques, ordens e requisições. C. Assinar correspondência que de qualquer modo obrigue o Observatório. Aos vice-presidentes compete: 1. Propor planos de ação para suas áreas específicas, propugnar pelo alcance dos objetivos do Observatório Social, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, substituir o presidente em suas faltas e impedimentos. Parágrafo 1º. Sobre as competências específicas de cada vice-presidente. 1. Ao vice-presidente para assuntos administrativos financeiros, compete o registro e o zelo pelas contas,
contratos e aquisições do Observatório Social, sendo também o substituto imediato do presidente nas suas faltas e impedimentos. 2. Ao vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças, compete o trabalho de relações públicas do Observatório Social, visando a integração e consolidação das parcerias com outras instituições. 3. Ao vice-presidente para assuntos de produtos e metodologia, compete a coordenação das ações do Observatório Social relativas à aplicação da metodologia de trabalho no controle dos gastos públicos. 4. Ao vice-presidente para assuntos de educação fiscal e cidadania, compete a coordenação das ações do Observatório Social relativas à disseminação, da promoção e institucionalização da educação fiscal no exercício da cidadania, a sensibilização do cidadão para a educação socioeconômica dos tributos, conhecimento aos cidadãos da administração pública, ao incentivo do acompanhamento da sociedade e da aplicação dos recursos públicos. 5. Ao vice-presidente para assuntos de controle social, compete o levantamento dos resultados do trabalho do Observatório Social e a divulgação do seu impacto na mudança das políticas sociais, visando a maior participação da sociedade. Parágrafo 2º. Nas faltas e impedimentos do presidente ou vice-presidente para assuntos administrativos e financeiros, qualquer dos demais vice-presidentes poderá substituir o presidente ou o vice-presidente na assinatura de cheques ou outros documentos. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Administração não poderão acumular cargos do Conselho Fiscal. Capítulo 9. Conselho Fiscal. Artigo 39. O Observatório Social terá um Conselho Fiscal composto de 2 membros, sendo um titular e um suplente, com mandato concomitante aos demais conselheiros de 2 anos, com direito de condução. Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunirá-se-á ordinariamente uma vez ao ano ou extraordinariamente, quando convocado pelo Conselho de Administração, ou sempre que as ações do Observatório Social venham a requerer. Artigo 40. Compete ao Conselho Fiscal examinar e conferir parecer sobre o balanço patrimonial e demonstrações financeiras. 2. Opinar sobre os atos de caráter econômico e financeiro, sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres quando solicitado pelo Conselho de Administração. 3. Examinar os métodos de reestruturação do Observatório. 4. Acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos independentes. 5. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. Parágrafo único. É prerrogativa do Conselho Fiscal a contratação de verificação externa para a avaliação das contas e balanço do OS, em cumprimento aos dispositivos legais. Capítulo 10. Da Secretaria Executiva. A estrutura da Secretaria Executiva será dimensionada conforme o volume de atividades a ser administrado, podendo variar em função do número de departamentos e dos programas e projetos, sendo que sua criação é facultativa ao funcionamento do Observatório Social. Artigo 42. Os profissionais integrantes da Secretaria Executiva serão contratados e remunerados na forma da lei, sendo subordinados ao Conselho de Administração do Observatório Social. Parágrafo único. Caso a função seja exercida por um associado, o mesmo fica com seus direitos de associado suspensos enquanto ocupar o cargo, não podendo contar nos assuntos administrativos sem prejuízo dos seus direitos. Artigo 43. Compete à Secretaria Executiva administrar o Observatório Social sob o comando do Conselho de Administração, organizar e executar os planos de trabalho, acompanhar as ações das unidades de trabalho, manter em dia as contas e a documentação necessária, emitir relatórios periódicos, buscar formas de atualização técnica e otimização do trabalho. Artigo 44. A Secretaria Executiva deverá reunir-se periodicamente com os departamentos, licenciadas e outras unidades de trabalho
Artigo 11. Das eleições. Artigo 45. O presidente do Conselho de Administração do Observatório Social convocará a Assembleia Geral Ordinária a cada biênio para a eleição dos conselhos de administração e fiscal, sendo que a primeira eleição deverá ocorrer em novembro de 2015. Parágrafo 1º. A convocação será feita através de edital, onde haverá a indicação de comissão eleitoral constituída por 3 conselheiros indicados, publicando uma vez em jornal de grande circulação, devendo a publicação ser feita no mínimo 30 dias antes das eleições. Parágrafo 2º. Somente poderão ser candidatos os associados, fundadores e efetivos, desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos. Parágrafo 3º. Terão direito a voto todos os associados no exercício das condições previstas no capítulo 3º e 5º deste Estatuto. Parágrafo 4º. Cada conselheiro terá direito a um voto vedado. Parágrafo 4º. Cada conselheiro terá direito a um voto vedado o voto por procuração e acumulação de votos. Artigo 46. O registro das chapas deverá ser feito na sede do Observatório Social mediante protocolo, até 5 dias antes das eleições, obedecidos os seguintes critérios: pedido de registro de chapa contendo a indicação dos associados candidatos que comporão os 6 membros do Conselho de Administração e os 2 membros do Conselho Fiscal. 2. O pedido de registro será assinado pelos candidatos, sendo vedada a inclusão de um mesmo candidato em mais de uma chapa. 3. A declaração individual assinada pelos candidatos que não estão impedidos de exercerem cargos eletivos do Observatório Social, não são filiados ou cometeram crimes não são falidos ou cometeram crimes dolosos. 4. Apresentação de cópia de documento de identidade, do cadastro de pessoa física perante a Receita Federal e comprovante de residência, bem como certidão fornecida pela Justiça Eleitoral demonstrando não estar filiado a partido político. 5. Para os associados representantes de pessoa jurídica, juntamente com a documentação acima, deverá ser apresentada a declaração firmada pelo representante da entidade, dispondo que este é efetivamente seu representante. Parágrafo único. Para exercer o direito de candidatura, o pretendente deverá enquadrar-se no artigo 5º das categorias 1 e 2, desde que esteja quites com as contribuições e anuidade junto ao Observatório Social até 60 dias antes das eleições. Artigo 47. Ocorrendo qualquer irregularidade no registro, o candidato a conselheiro será comunicado por escrito para que proceda à regularização dentro de 24 horas, sob pena de impugnação da mesma. Parágrafo 1º. O pedido da impugnação da chapa deverá ser realizado por escrito, até 2 dias corridos após a Assembleia, e deverá ser protocolado junto à Secretaria do Observatório Social. Parágrafo 2º. O pedido da impugnação será analisado pela Comissão Eleitoral, que terá prazo de 3 dias corridos para fornecer o parecer. Parágrafo 3º. Ocorrendo a impugnação, será prorrogado automaticamente o mandato da gestão em exercício, até a nova Assembleia de Eleição. Artigo 48. As eleições serão realizadas na sede do Observatório Social, das 14 às 20 horas,
sendo ato contínuo a realização da apuração dos votos. Romano, dá uma licença. Eu acho que no parágrafo 3º, onde fala ocorrendo uma publicação, deveria ser mais claro o que significa ocorrendo uma publicação. Aceita, eu acho que seria mais claro, que se alguém apresenta um pedido, tá certo? Apresenta um pedido, alguém poderia dizer, bom, foi apresentado um pedido, então vamos continuar com a média gestão até. Não, tem que ser aceita. Daqui um parágrafo atrás. Isso. Ela é analisada se é procedente ou não. Então, ocorrendo inclinação depois da análise. Não, eu entendo, talvez eu esteja me enganando. Porque o que significa ocorrendo? É que tem o parágrafo. Ela foi aceita. Então, É que tem o parágrafo. Desculpe, Então, ocorrendo significa que foi Que aceita. foi aceita depois do Parágrafo parágrafo primeiro e Dando segundo. continuidade ao processo de impugnação. É que tem o parágrafo 2º. Pedido. Não, tudo bem. Tá bom. Artigo 49. A eleição ocorrerá em Assembleia Geral Ordinária convocada para o fim específico, da seguinte forma: serão indicados 2 membros entre os presentes para a condução da Assembleia de eleição que não sejam candidatos. 2. Um dos membros será o presidente da mesa e outro o secretário. 3. Para cada chapa candidata será destinado um período para a apresentação da sua plataforma de trabalho. 4. A votação será secreta, aberta para todos os associados de pleno gozo dos seus direitos. 5. Os votos serão depositados em uma urna lacrada, exposta na mesa do presidente da Assembleia. 6. Encerrada a votação, será realizada a contagem dos votos e, após o escrutínio, será proclamada a chapa eleita. Parágrafo único. A apuração dos votos será realizada nas próprias mesas eleitorais, com presença dos fiscais indicados pelas chapas concorrentes e dos membros da comissão eleitoral, sendo o resultado divulgado através de edital fixado na sede do Observatório Social. Artigo 51. Será considerada nula a votação, devendo ser novamente realizada quando apresentar número de votos diverso do número de conselheiros e associados votantes. Artigo 52. Caso de empate. Artigo 53, ele cresceu. Contra o menos. 52 era para ser lido. 52. Contra o menos. Artigo Contra o 52. menos ou mais. Ele já. Em caso de empate na votação, será eleita a chapa cujo candidato a presidente do Conselho de Administração for o mais idoso, cuja prova deverá ser feita assim que determinada a apuração para a declaração do vencedor. Capítulo 12º do Patrimônio. Artigo 54. Constitui patrimônio do Observatório Social com as contribuições, doações, subvenções, legados e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, representado por bens móveis e imóveis. 2. Os bens móveis ou imóveis por ela adquiridos ou recebidos na realização de seus fins e rendas dele auferidas e usufrutos que lhe
tendo sido adquirido ou recebido em doação, livre e desembaraçado de ônus. Parágrafo 2º. Os bens imóveis, bem como os bens móveis de relevante valor, somente poderão ser alienados por decisão do Conselho de Administração, após parecer do Conselho, devendo sempre o resultado ser invertido para os fins do Observatório. Capítulo 13º das Receitas. Artigo 55. Constituem receitas do Observatório Social valores decorrentes das contribuições, doações, legados ou oferecidos por terceiros, recursos financeiros, taxas, anuidades ou mensalidades, oriundo das contribuições feitas pelos associados nos termos do capítulo 3, terceiro desse estatuto, bem como de outras entidades públicas ou privadas. Valores decorrentes das doações, subvenções, legados e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras. 4. As decorrentes das rendas e usufrutos oferidos de bens móveis ou imóveis, de sua propriedade ou de terceiros, ou que venham a constituir através de contrato ou termo de acordo ou parceria. 5. As resultantes da prestação de serviços, comercialização de produtos ou receitas de produção de bens ou mercadorias, ou ainda de publicações e inscrições de cursos, palestras e outros eventos. As doações, subvenções eventuais ou resultados de termos de parcerias recebidos diretamente da União, dos Estados e municípios, ou através de órgãos públicos da administração direta ou indireta. 7. Os produtos de operações de crédito, internas ou externas, para financiamento de suas atividades, bem como os rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade ou patrimônio. 8. As rendas em seu favor constituídas por terceiros, juros bancários e outras receitas de capital. 9. As doações de pessoas física ou jurídica a título de incentivo fiscal ou renúncia fiscal, em conformidade com a legislação específica. 10. Outras contribuições ou taxas diversas. Parágrafo 1º. A contratação de empréstimo financeiro que venha a conferir de bancos ou através de particulares, que venha a agravar de ônus o patrimônio do Observatório Social, dependerá da aprovação do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º. As receitas oferidas pelo Observatório Social serão aplicadas integralmente no país e na manutenção e desenvolvimento de suas atividades, bem como na manutenção do seu patrimônio e consecução de seus objetivos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de superávit financeiro, o valor apurado será utilizado exclusivamente para o atendimento das finalidades do Observatório, sejam elas cumpridas através de estrutura própria ou pela estrutura de organizações afins conveniadas, contratadas ou patrocinadas pelo Observatório Social. Parágrafo 4º. É vedada a remessa ou transferência de recursos do OAS para o exterior ou distribuição de eventuais lucros ou dividendos aos associados. Parágrafo 5º. O Observatório Social poderá constituir o Fundo de Reserva Social e fomento à cidadania fiscal, o qual será regido por normas específicas e pelas legislações pertinentes. Capítulo 14. Exercício de demonstrações financeiras. Artigo 56. O exercício financeiro corresponde ao ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, em cuja data será fechado o balanço anual e demais demonstrações financeiras, na conformidade da legislação vigente, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração do OAS, na administração das suas contas, deverá observar os princípios fundamentais da contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade. Parágrafo 2º. Publicar em jornal de circulação nacional, isso aqui tem que ser corrigido, isso aqui é o modelo do Observatório Social do Brasil.
acompanhamento do exercício fiscal, relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, que deverão acompanhar a prestação de contas e ser colocados à disposição para exame de qualquer conselheiro, membro da estrutura administrativa do Observatório Social. Parágrafo 3º. Promover a realização de verificação, inclusive por auditores externos dependentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos públicos, objeto do termo de parceria, conforme previsto na Lei 9.979 de 99. Parágrafo 4º. Realizar a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos em conformidade com o que determina o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Capítulo 15 dos livros. O Observatório Social manterá os seguintes livros: livro de presença das assembleias e reuniões, livro de ata das assembleias e reuniões, livros fiscais e contábeis, demais livros exigidos pelas legislações. Artigo 58. Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas, numeradas e arquivadas. Artigo 59. Os livros estarão sob a guarda do vice-presidente para assuntos administrativos e financeiros do Conselho de Administração do OAS, devendo ser conferidos e revistados anualmente pelo seu presidente e pelo Conselho Fiscal. Disposições Gerais, capítulo 16. Artigo 60. Os integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não serão remunerados pelo exercício de suas funções, ficando expressamente vedado por parte de seus membros o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagens pelos cargos exercidos junto ao Observatório Social, ressalvado o ressarcimento das despesas realizadas quando em serviço da entidade. Parágrafo único. A qualquer conselheiro é vedado qualquer ato ou prática que venha trazer benefício e ou vantagem pessoal, diretos ou indiretos, individuais ou coletivos, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. Artigo 61. Em caso de constatados problemas de conduta ética do associado ou mau uso do nome do observatório, o Conselho de Administração poderá propor a formação de uma comissão de sindicância, formado pelos associados, com o mínimo de 5 membros, para análise da situação e fornecer pareceres para a decisão administrativa. Parágrafo único. A qualquer conselheiro é vedado. Artigo 62. Obrigado. Artigo 62. O Observatório Social deverá manter em caixa um numerário estritamente necessário para a realização de pagamentos imediatos, bem como conservar em conta bancária as importâncias destinadas ao cumprimento das obrigações em curto prazo. Artigo 63. As compras efetuadas pelo Observatório Social em razão dos serviços por ele executados deverão seguir as normas do regimento interno. Artigo 64. A escrituração deverá abranger todas as operações do Observatório Social e as receitas e despesas deverão ser contabilizadas com base no regime de competência. Artigo 65. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo Observatório Social será realizada conforme determinado no capítulo 6 do presente estatuto. Do presente estatuto. Artigo 66. O Observatório Social poderá contratar com terceiros a prestação de serviços técnicos ou especializados,
desde que praticados os valores de mercado correspondentes à região de sua atuação. Artigo 67. A fim de cumprir seus objetivos, o Observatório Social poderá contratar estagiários, oferecendo campo de estágio para estudantes, bem como abrir projetos e programas à participação de voluntários nos termos da lei. Artigo 68. Para ser alterado o presente estatuto, é necessário que a reforma seja aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, desde que não contrarie a finalidade do Observatório Social. Artigo 69. O Observatório Social extinguir-se-á por deliberação unânime da Assembleia Geral Extraordinária, nos casos previstos em lei ou quando verificada a impossibilidade de realizar seus fins. Artigo 70. Extinto o observatório, o seu patrimônio será transferido a outra pessoa jurídica, qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social do Observatório Social. Parágrafo único. Da mesma forma, na eventualidade do Observatório Social, perde a qualificação da OCIP o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que durou aquela qualificação. Será transferido a outra pessoa jurídica qualificada, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. Artigo 71. As funções de membro do Conselho Fiscal não poderão ser exercidas por parentes até o terceiro grau dos membros do Conselho de Administração. Artigo 72. Os casos omissos, se não regulados por esse estatuto ou lei, serão definidos pelo Conselho de Administração, com a anuência do Conselho Fiscal do Observatório Social. Artigo 73. O presente estatuto é em vigor a partir da sua publicação, devendo-se proceder ao trâmite legal para registro e demais providências cabíveis. Título São Paulo, 19 de novembro de 1900 não. Sai. 1900. Bom, pessoal, vamos lá. Eu avisei que era um pouco maçante. Bom, então, continuando as formalidades, o próximo passo é fazer o questionamento, né, se há alguma sugestão ou alguma alteração, mesmo porque após a leitura de todo o estatuto, a gente tem que colocá-lo em votação para aprovação. Né? Então, se alguém tiver alguma sugestão, por favor, ou se não tiver, a gente já dá o encaminhamento para a próxima etapa. Todo mundo de acordo? Vou usar o expediente que usou na câmera. Quem estiver de acordo, permaneça da forma que está. Balbina. Bom, dando sequência, pessoal, a próxima etapa da nossa reunião aqui da Assembleia de Constituição até algo que eu havia falado no início, né? Então, nós temos os ritos. Primeiro rito era formar a mesa diretora dessa Assembleia. O segundo rito, apresentar previamente o que é o observatório. O terceiro é apresentar o estatuto que vai reger as ações do Observatório de Tudo. E o quarto rito é a eleição da primeira diretoria, da primeira chapa do Observatório Social de Tudo. Bom, nós somos o grupo que compõe o Observatório, já é um grupo, até vem um pouco histórico, né, do Observatório Social de Tudo. É um grupo que vem se reunindo periodicamente desde o final de 2012. Então, como surgiu a ideia do Observatório em Itu, né? A princípio, nós tínhamos reunido um grupo de pessoas que estavam preocupados com o controle social. Né? Ainda não tínhamos muito claro como se daria, de qual forma se daria esse controle social. Então, naquela época, nós pesquisamos diversas ONGs, associações, OCIPs, que desenvolvessem um trabalho nesse sentido. Então, nós pesquisamos o Autoconsciente, pesquisamos o Movimento Nossa São Paulo, pesquisamos, enfim, instituições tão idôneas quanto o Observatório Social. Né? Só que o que nos chamou mais a atenção no Observatório Social
primeiro, né, ser uma rede de atuação para o controle social. Todos esses que eu citei são ações que acontecem em poucos municípios, ao contrário do Observatório Social do Brasil, que está disseminado em todo o país. Foi o primeiro item que me chamou a atenção. Segundo item, né, metodologia de trabalho estabelecida, né, padronizada para todos os municípios. Existem vários sistemas de monitoramento da gestão pública, sistemas com indicadores da gestão pública, enfim, né? E além de tudo isso, né, entramos em contato, eles foram muito receptivos, né? Nós participamos já do encontro nacional que teve em abril desse ano e estamos desde então, né, engatinhando, percorrendo todos os caminhos, todas as etapas para a constituição do nosso conservatório, nosso no sentido amplo da palavra. Tá? Então, até fazendo, não existe um padrão fixo, né, de formação dessa primeira diretoria, só que fazendo um paralelo com o estatuto. Né? O estatuto ele entra em vigor após essa assembleia. Então, nós elegemos a primeira diretoria sem termos oficialmente o estatuto lavrado. Né? Mas fazendo um paralelo com o estatuto que nós apresentamos aqui, só é elegível a cargos dos conselhos de administração ou conselho fiscal do observatório aquelas pessoas que se enquadram em duas categorias, né? Que são os associados efetivos e os associados fundadores. Então, a princípio, nós fizemos uma chapa, né, que vamos apresentar a vocês. Eu vou ler item, vou ler nome a nome aqui, vou pedir para cada um se apresentar bem rapidamente. Cada uma dessas pessoas está conosco desde o final de 2012, então são pessoas também que não possuem vinculação político-partidária, são pessoas que já atuam há anos, né, na transparência pública, enfim, né, pessoas que estão alinhadas com os objetivos e com os fins do Observatório Social, ok? Bom, então, para compor o Conselho de Administração, nós temos como presidente o senhor Plínio Bernardo Júnior. Tá? O Plínio, ele é um economista, né, professor da GV, uma pessoa gabaritada, além de idônea. Né? Infelizmente, hoje ele não pôde comparecer, porque ele está dando aula, então não tinha como, teve uma incompatibilidade da agenda aqui do auditório com a agenda de todos os integrantes. Mas eu acho que a Rosíris poderia falar um pouquinho mais sobre ele. A Rosíris é a esposa dele que está representando. Acho que ele precisa. Não precisa, sim. Para a vice-presidência de assuntos administrativos e financeiros é a Tarsila. A gente está um pouquinho apertado no horário, só para variar, porque o pessoal aqui do segundo vai disponibilizar o auditório.
Comércio Exterior. O vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças, o senhor Romualdo Velasco Júnior. Boa noite, né? Para quem não me conhece, sou o Romualdo, eu sou arquiteto, sou docente também do órgão de informática, da AutoCAD, e estou aí junto com eles aí desde junho desse ano. Eu não comecei junto com eles, eu agreguei a eles agora em junho desse ano. Ok? Para assuntos de produção de produtos e metodologia, o Alexandre Oliveira. Sou eu, Alexandre, sou um negócio de informática, minha formação em ciência da computação. Enfim, estou aí com a turma aí já quase um ano, né? Vou tentar dar algumas coisas aí na universidade. É muito bacana também, só para isso muito rápido, a formação das pessoas que constituem, que vão constituir a diretoria do nosso observatório é muito plural e diversa, né? Então é legal porque cada um tem um olhar, cada um tem uma visão e, de certa maneira, todo mundo acaba congregando para um objetivo maior, né? E é legal porque a gente tem o pessoal de informática, o Alexandre, o Anderson, que dão um olhar mais sistemático e que podem potencializar todos os trabalhos que nós fazemos. Bom, vice-presidente para assuntos de educação fiscal e cidadania, Anderson. Sou analista de sistemas, formado em sistema de informação. Estou há um ano também, desde o início, agregando, participando, se reunindo, discutindo bastante na constituição daquilo que a gente acredita ser uma das melhores ferramentas de controle social, e a gente quer juntamente melhoria na administração pública da cidade de Itu. E é muito interessante e bom ver todos aqui que a gente vai conseguir fazer isso. Para assuntos de controle social, o Jefferson Fernando, que também infelizmente não pôde comparecer com a questão de agenda. O Jefferson ele desenvolve um trabalho muito legal, que está relacionado à transparência. Então, quem tem Facebook, enfim, acesso aos sites aqui da nossa região, já pôde perceber todo o trabalho que ele desenvolveu por meio daquela página, fanpage, Transparência Itu. Então, ele já vem fazendo um levantamento bem interessante de também estar aqui compondo a nossa diretoria. Para o Conselho Fiscal, o Adalto José Lise. E a nossa suplente do Conselho Fiscal, Suzete Gomes. Bom, a Suzete não precisa nem de grandes acreditações, né? Ela, assim como grande parte do grupo, acompanha cotidianamente. Cotidiano não é porque as sessões da Câmara são semanais, né? Mas enfim, toda a sessão da Câmara ela está lá presente, faz o papel do cidadão, controlando as atuações dos nossos vereadores. E essa é a composição do nosso conselho, né? Eu não estou presente nesse conselho porque, a princípio, o que foi consensuado por este grupo que farei parte da Secretaria Executiva, né? Então, até por uma questão de ética e conflito de interesse, como eu serei subordinado ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, eu sou, digamos, o braço operacional do observatório, né? Eu estarei no dia a dia fazendo fiscalização, fazendo cronograma, agenda com os voluntários e tudo mais. Então, por isso que eu não componho esses dois conselhos. Então, a princípio, apresentando, né, os membros do conselho, eu abro a palavra para vocês e qualquer tipo de objeção, sugestão, estamos abertos. Sem objeções? Bom, pessoal, então, já com 10 minutinhos de atraso, porque o auditório vai reservado até as 9 horas da noite,
se não tem ainda, porventura não tem assinado, peço a gentileza. Então, com a aprovação do estatuto, com a aprovação da primeira diretoria, né, com a lista de presença, o próximo passo é da entrada no cartório de registro de imóveis e títulos daqui da nossa cidade. E, bom, nós temos um site, né, obstu.org. Além do nosso site, nós temos um canal no YouTube também, Observatório YouTube. Nós temos a fanpage no Facebook. Então, todos os passos que a gente vem desenvolvendo, sempre de maneira muito transparente, muito aberta a qualquer tipo de sugestão, enfim, né, sempre de maneira muito horizontal, né, nas relações. A gente vem postando tudo que nós estamos fazendo. E o próximo passo é dar entrada com essa documentação do cartório, para aí sim a formalização, a constituição e termos um CNPJ para formalizar todos os atos que nós já estamos desenvolvendo desde o começo do ano. Então, a princípio, eu tenho a agradecer a presença de todos vocês e abro, infelizmente, de uma maneira muito breve para explanações, contribuições e afins. O passo a passo para a constituição do observatório, né? Então, após essa formalização, porque existe a lei do voluntariado, então, primeiro a gente precisa ter o CNPJ para, posteriormente, entre aspas, contratar os voluntários, para formalizar essa vinculação. Então, tendo isso em mãos, a gente acredita que até a primeira quinzena de janeiro, de dezembro, até o dia 15 de dezembro aproximadamente, ele já está constituído formalmente, e a partir daí a gente entra em contato novamente, falando, pessoal, agora já podemos atuar, agora já podemos fazer um contrato de voluntariado, agora já podemos, enfim, dar continuidade ao cronograma de ações do observatório. Até na última reunião, nós apresentamos o cronograma de atividade do observatório, né? Ele está previsto, planejado, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, nós temos N atividades de fiscalização, N atividades de educação fiscal, enfim, e cada uma das atividades necessita de braços, de pessoas, de cabeças, para fazer esse acompanhamento. Então, tanto voluntários como em termos de recursos, a partir do dia aproximadamente 15 de dezembro, a gente vai ter total liberdade para fazer essa vinculação de voluntariado e também receber contribuições de mantenedores e afins. Uma pergunta: essa nossa reunião pode ser considerada assim ou não? Uma primeira assembleia ou não? Juridicamente, já? Juridicamente falando, Então, assembleia de constituição. os presentes podem ser considerados como associados fundadores? Exatamente. Assim, os presentes tendo os requisitos necessários, eles podem vir a ser considerados associados fundadores. Isso será aprovado sucessivamente Isso é exatamente, né? Depois da formalização, o conselho de administração se reunirá, né, e avaliará cada ficha preenchida pelas pessoas interessadas. Então, se porventura aqui no meio nós tivermos alguma pessoa que não preenche os requisitos, pode vir os seus.
Então, né, é associado fundador, pessoa física ou jurídica, presente na Assembleia ou até 30 dias após a escolhida essa Assembleia de Constituição. Tá? Então seria essa Assembleia. Exatamente. Então, isso aqui já é uma Assembleia formal, um encontro formal, que a partir daí as pessoas que estão presentes podem ser associadas aos fundadores ou não. Aqui, no artigo 6º, na verdade, diz é associado fundador, pessoa física ou jurídica presente na Assembleia. Aí o 7 que vem Não preenche os requisitos. Deverá ser formalizado. Então, após a Constituição, né, a gente já tem modelo de ficha de associação, a gente vai disponibilizar para esse grupo, disponibilizar online, quem quiser pode preencher online mesmo, e a partir daí a gente faz a avaliação e chama para a próxima conversa. Bom, pessoal, é isso, né? Desculpem o tópico né? Mas a gente precisa encerrar a reunião. E, novamente, agradeço a todos aqui presentes, né, e a intenção é, juntos, né, de uma maneira colaborativa, conseguirmos, de alguma maneira, mudar a realidade aqui na nossa cidade. Pessoal, a gente pegou aqueles de presença, então nós temos o nome, o RG e a assinatura, né? Você seria modelo, um e-mail. Não, isso eu ia falar, né? As pessoas novas aqui, as pessoas novas. Desculpa, os seus nomes? Tá. Pelo nome completo aqui, a gente adiciona na fanpage, isso no Facebook, e a gente entra em contato por inbox, enfim, e dá os prosseguimentos. Dessa vez foi divulgado também pelo e-mail? Não, só deixar os dados de colocação.